tem uma matéria do UOL também muito interessante, gente, que é justamente aqui, ó. Por que que o Alexandre de Moraes aplicou essa multa de 22 milhões na coligação do Bolsonaro? Vamos ver aqui, matéria aqui do Rafael Neves. Vamos então para a informação. Ao rejeitar uma ação do PL contra o resultado das eleições, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, aplicou uma multa de 22,9 milhões e suspendeu o fundo partidário das três legendas, o PL, o PP e o Republicanos, que formam a coligação do presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo Planalto. Moraes calculou o valor da multa com base no CPC, Código de Processo Civil, que permite ao juiz aplicar a pena em caso de litigância de má-fé. Segundo o CPC, a multa pode ser de 1 a 10% do valor da causa, que foi calculada em 1,15 bilhão. O ministro estabeleceu, então, no caso, uma multa de 2%, ou seja, de 22,9 milhões. Como Moraes calculou o valor da multa? Moraes condenou os partidos ao pagamento da multa por considerar que houve litigância de má-fé, ou seja, que as siglas fizeram uso abusivo dos direitos ao fazerem um esdrúxulo e ilícito pedido contrário ao resultado eleitoral. O valor a ser pago pela coligação, segundo decisão do ministro, partiu do total de 279.383 urnas de modelos anteriores a 2020 que foram questionadas no processo. Moraes multiplicou esse número pelo preço unitário de cada urna, R$ 4.114 reais, para chegar ao valor da causa, arbitrado em quase 1,15 bilhão. O CPC, o Código de Processo Civil, determina que o juiz pode, em caso de litigância de má-fé, determinar uma multa que varia de 1 a 10% do valor da causa do autor na ação. Com base na lei, o ministro estabeleceu a penalidade em 2% do valor da causa, ou seja, 22,9 milhões de reais. O que significa a punição aplicada pelo ministro? Para especialistas em direito consultados pelo UOL, a medida do TSE pode parecer exagerada à primeira vista, mas é razoável diante da magnitude do caso. Gente, para além da análise jurídica, o Valdemar da Costa Neto e o Jair Bolsonaro tentaram dar um golpe de Estado. Isso precisa ficar muito nítido. Por isso que o Alexandre de Moraes está sendo duro também na colocação. Eles tentaram melar o resultado das eleições. Essa é a consequência prática e política da ação deles. Então, se você tem amor pelo Brasil, hoje eu não estou com a camiseta da seleção, mas estou com uma camiseta verde aqui. Se você tem amor pelo Brasil, você não pode sustentar golpes de Estado, golpes que desestabilizem as instituições. Vamos continuar aqui na leitura, que é muito necessária para a gente entender tudo o que está acontecendo. Depois a gente vai falar de uma boa notícia que aconteceu. É uma medida que soa excessiva, de certa forma, mas que pode ser considerada proporcional ao que está em jogo. O valor econômico da ação, se nós formos pensar, é o valor das eleições. 2% sobre o valor da causa não é nada de extraordinário, diz o Marcelo Peregrino, membro da Abradep, que é a Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Peregrino considera que a decisão de Moraes tem um caráter de reprimenda à conduta da coligação de Bolsonaro. Não se pode levar ao Poder Judiciário uma pretensão que seja meramente fruto de uma narrativa da política partidária. O Judiciário precisa ser preservado e não pode ser usado como instrumento dessas pretensões, observa ele. Segundo a advogada Samara Castro, integrante da Comissão do Direito Eleitoral da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, existe uma dificuldade para se calcular o valor da causa de uma ação, porque não há uma baliza fixa que sirva para qualquer processo. Para ela, porém, Moraes não agiu com rigor excessivo. Quando existe litigância de má-fé, o que parece ser o caso dessa ação, a multa corresponde, de certa forma, ao tamanho do problema com o qual está se lidando. É um valor bastante alto, mas quando se compara ao que o PL e outros partidos recebem, não me parece abusivo, diz a Samara Castro, integrante da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Rio. Que peso de punição terá nos cofres dos partidos? A multa aplicada por Moraes corresponde à metade do que o PL, a legenda do Bolsonaro, recebeu de fundo partidário em 2021. No ano passado, a sigla arrecadou 48,7 milhões. Outras siglas punidas que compuseram a coligação bolsonarista receberam valores semelhantes. O PL levou 47,6 milhões
48,7 milhões o PL levou. O PP levou 47,6 milhões, enquanto o Republicanos recebeu cerca de 46,7 milhões. O fundo partidário, que está suspenso para os 3 partidos, é pago anualmente a todas as legendas em atividade no Brasil em parcelas mensais. Esse recurso não se confunde com o fundo eleitoral, na verdade, que é distribuído apenas em anos nas disputas nas urnas. Ambos os fundos são divididos conforme a representação de cada legenda no Congresso Nacional. Eu sei da diferença desses fundos, gente, porque eu fiz uma reportagem sobre o PCO, que utilizou o fundo eleitoral para atividades dos familiares do dirigente do partido. Então, são fundos aí diferentes. O fundo partidário é outro que os partidos recebem aos poucos.